Olá, Avozinhas e viajantes mochileiros do nosso... coração. Olá, senhores turistas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre... Sobre o quê? Ela não sabe! Um assunto que está na minha cabeça e hoje eu te garanto que você vai ter dicas que você não ouviu em lugar nenhum ainda, nem ela. Será? Hoje eu vou te explicar como é que você vai fazer para viajar recebendo e muito bem por isso, sabia? Vamos descobrir? Realmente ela não sabe. Eu Pois realmente é. não sei. Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, algumas coisas que acontecem nos bastidores da hotelaria e vou falar pra vocês que sim, é possível viajar recebendo pra isso. E a melhor maneira, ao fim se traduziria como fazer excursões, mas não é bem assim. E a Kerstin hoje vai poder corroborar tudo que eu tô falando porque ela trabalhou nas áreas administrativas e nas áreas de reservas. Por muito tempo. Pois bem, para começar, eu queria te dizer o seguinte: se você sonha em conhecer qualquer lugar, principalmente do Brasil e também do exterior, porque é possível você fazer excursões para Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, todos os caminhos que são acessíveis via transporte terrestre. Marítimo também? Sim, Dá pra voar? sim, você consegue fazer excursões de uma forma muito simples, mas eu gostaria já de te dizer que é bom evitar esse nome, excursão. A gente vai falar o porquê durante esse vídeo. Close pro meu cabelo, que hoje eu realmente não vou secar e não vou fazer nada, que tá muito calor, e é isso daí. Para começar, eu diria o seguinte: você que tem a capacidade de convidar 10 pessoas para passear com você, seja lá para onde for, você é uma das pessoas mais queridas, mais requisitadas e mais amadas por vários setores. Eu diria pelos hotéis, pousadas, Acho que eu já sei aonde a gente vai parar com esse assunto. restaurantes. Se eu não me engano, ele está falando de uma das maiores problemáticas da recepção. Exatamente, são os guias turísticos. Na verdade, não é guia, mas as dicas... Pode ser guia, como pode não ser guia. Aí depende de como que você tá fazendo a coisa funcionar, né? Tem gente que vai como guia, tem gente que vai para dar um suporte ali de algum jeito. Então, para começar, eu queria te dizer que dentro dos hotéis, uma das coisas mais difíceis, uma das funções mais valorizadas é o setor de reservas. O setor de reservas, ele não faz nada mais, nada menos do que entrar em contato com pessoas e tentar fazer com que essas pessoas se hospedem nesse local. Então, esse é um trabalho difícil, esse é um trabalho que não é tão simples. Que eu ia falar, não é nada mais, nada menos, né? É muito além disso. Mas nesse caso, ele é difícil para quem trabalha em reservas, porque ela vai abordar pessoas as quais ela não conhece. Agora, no seu caso, eu diria que é muito mais fácil, porque você vai convidar pessoas as quais você conhece. Ou não, né? Ela pode simplesmente, que nem a gente falou no outro vídeo, jogar numa rede social e as pessoas que querem vão entrar em contato com ela. E talvez ela também não conheça essas pessoas. E outra empresa que ama muito as pessoas que fazem esse tipo de trabalho são as empresas de transfer, de transporte. Então vamos começar a cogitar isso de forma prática. Supomos que você queira conhecer, eu vou pegar aqui 3 cidades em regiões completamente diferentes para a gente fazer uma suposição. Vamos começar por Gramado, vamos fazer região dos lagos, que são Búzios, e vamos falar sobre Fortaleza. Fortaleza é bom. Tirando a minha queimadura, foi muito bom. E eu tô dizendo sobre essas cidades porque são cidades que, além de distantes, têm características completamente diferentes. E isso vai fazer total diferença na sua viagem. Pois bem, para começar, eu te diria que a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça... Dinheiro! Não, mentira. A primeira coisa que você precisa ter muito bem informado, muito bem analisado, muito bem buscado, muito bem estudado, são as empresas de transporte. Por mais que você pense que talvez o mais importante seja escolher o destino, eu diria que não. Porque uma reserva depois de feita é muito difícil que ela seja cancelada, é muito difícil que alguém cancele. Agora, problemas nas empresas de transporte você vai ter diversos. Muitos. E aí isso pode ser tanto ruim para você, que tá indo com um grupo, quanto pro hotel ou pro lugar que você tá levando as pessoas. Porque nem sempre é um hotel, né? Pode ser um clube, um parque. Você pode fazer isso para vários lugares. Então, independente da sua cidade, como eu disse, você vai ter pessoas que fazem transporte. Eu te diria que às vezes você consegue fazer um lindo passeio com 2 combis. 2 combis levam 20 pessoas, às vezes 26 pessoas. Isso é mais que o suficiente para você fazer um belo passeio. Então é importantíssimo que na sua cidade você conheça quem são as pessoas que trabalham com transporte. Que tem uma van, que tem uma Kombi, que tem micro-ônibus, que tem ônibus. Eu te diria para começar com carros pequenos. Talvez uma van seja o suficiente para você. Então é
importante que se você for pensar em fazer um passeio com van, você conheça pelo menos 2, 3, 4 motoristas, até porque esse passeio pode ser muito melhor do que aquilo que você planejou. Você pode convidar 10 pessoas e aparecerem 30. Tá, aí as pessoas perguntam, beleza, mas eu vou fazer isso tudo, o que que eu ganho com isso? Haha! Calma que esse é o bônus, essa é a dica de ouro. Espere mais um pouquinho que você ficará surpreso. Pois é, então conhecer essas empresas de transporte é fundamental para que você planeje os seus passeios, as suas viagens com os seus amigos. Então eu diria que você precisa conhecer de perto essas pessoas e principalmente como funcionam essas empresas. Por quê? E aqui vai a primeira dica. Cuidado! Existem muitas empresas de transporte que dão valores fictícios e não dão valores... Por exemplo, a diária do motorista tem empresa que cobra por fora, a diária do estacionamento do veículo onde vai parar, que a empresa cobra por fora, taxa de acesso à entrada das cidades, porque tem cidades que exigem que você pague taxas para entrar, e muitos desses custos acabam saindo por fora. Então é importantíssimo você conhecer as empresas e ter um diálogo aberto com os motoristas, com os donos das empresas, perguntando se a cobrança funciona por quilômetro, por dia. Ter isso tudo documentado, para que não chegue lá na hora e a pessoa diga, ah, não, mas é porque aí, não sei. Aí inventa uma coisa, tenha sempre tudo documentado. Estadia do motorista, vai ter empresa que vai te cobrar a diária do motorista onde você vai. Então é importantíssimo saber tudo isso e estar planejado. Isso não dificulta a sua viagem, mas é importante que você conheça. É importante ir nas empresas que trabalham com transporte, as empresas legalizadas que fazem esse tipo de serviço, e perguntar exatamente como funcionam os custos. Até para você sentir a segurança e realmente fazer todo o transporte, toda a viagem se sentindo seguro e tranquilo. Nada pior do que você levar um monte de gente que você conhece ou não, não importa, mas sentindo aquela dúvida, será que vai dar tudo certo? Pensa sempre nisso antes. Você está tranquilo e poder aproveitar o que você vai ter de bônus é algo extremamente importante. Tenha em mente e anotado no papel todos esses custos e seja extremamente transparente. Cogite possibilidades, simule pequenas viagens para cidades próximas à sua cidade, com 2, 3, 4 dias de diferença. Cogite problemas do tipo, se o carro quebrar no caminho, tem outro para substituir, o que a gente vai fazer? Primeiro, é importantíssimo você conhecer sua logística. A logística ela é muito mais importante do que a viagem, por mais incrível que pareça. Até porque depois que você dominar essa parte logística e transporte, você vai poder ir para qualquer destino, porque o processo vai ser o mesmo. Então, de cara, conheça as possibilidades de transporte que a sua cidade tem. Esse é o primeiro ponto. Conheça ao extremo todas as alternativas, todos os custos, exaustivamente. E aí eu te garanto que daqui para frente fica mais fácil. E agora sim, vamos para a parte boa. Como eu disse que ficava mais fácil. Mas ainda não é a melhor parte. A gente ainda não chegou nessa parte. Exato. Eu diria que depois de dominado todas as possibilidades de transporte da sua cidade, agora sim vem a hora de conhecer o seu destino. E aí você tem uma infinidade de lugares que você pode querer levar essas pessoas e a si próprio. Você pode ir para parques, você pode ir para camping, você pode ir para resort, hotel, parque, uma série de lugares. Eventos. Mas então, pressupondo que você queira conhecer lugares e através dessa possibilidade viabilizar com que isso aconteça, eu já queria começar te dando algumas dicas. E a primeira delas é: jamais escolha centro de cidades, principalmente cidades turísticas. Eu já vou começar te dizendo por quê. Como eu falei, geralmente as cidades turísticas e as mais buscadas, elas têm burocracias, regras, taxas, custos, implicância e um monte de problemas dos quais você pode, mesmo sendo experiente na área, se assustar com aquilo que vão te exigir no meio do caminho. Vamos começar, por exemplo, por Búzios. Supomos que você queira conhecer Búzios. Búzios é uma cidade extremamente chata, extremamente complicada para ônibus e passeios turísticos. Búzios, Arraial do Cabo. Aliás, essas cidades que são realmente muito turísticas, elas geralmente têm uma complicaçãozinha um pouco maior. Mas nada também que você não precise, assim, não vou para aquele lugar por causa disso e disso. Mas as primeiras vezes é melhor você evitar. Porém, eu te diria, isso faz com que seja impossível que você faça a sua viagem? Não, as cidades não têm apenas centro. E a região dos lagos, no geral, Búzios, Cabo Frio, Arraial, São Pedro da Aldeia, tem uma estrutura hoteleira, uma rede hoteleira muito grande, muito ampla. Então, eu vou pedir a Kerstin para colocar no mapa aí algumas regiões, por exemplo, Tangará, saindo de Búzios, Peró, que é fora do centro de Cabo Frio. Tem toda uma região ao entorno disso, própria Marina, são regiões de Búzios que você vai acessar facilmente, sem o estresse, porque você não vai atravessar o pórtico, não vai para o centro da cidade, e com um transporte que custa muito barato, você vai poder acessar toda a estrutura do centro. Então é importante escolher essa região ao entorno das grandes cidades,
antes, para que você não tenha todo esse estresse e também o custo seja muito menor e seja mais fácil com que você conquiste a sua viagem. Isso é uma boa dica, porque a gente tá falando sobre você levar as pessoas, sobre o transporte, sobre o local, mas a parte financeira ela pega bastante, né? Então você pensar que você vai ter que pagar uma taxa absurda para você poder entrar com o seu ônibus, isso pode ser revertido por alguma outra coisa ali dentro, seja no mesmo pacote do transporte ou que você ofereça algum outro serviço para aquelas pessoas que você tá levando. Pois bem, essa é a cidade de Búzios, porém a mesma realidade vai se encontrar em todas as cidades que eu falei. Cabo Frio também é uma cidade que agora está proibindo que os ônibus acessem ao centro. Arraial do Cabo é uma cidade muito pequena, porém vamos falar de cidades distintas. Eu acho que não é nem só por essa questão, né? Mas é porque é desagradável você entrar com um ônibus, por exemplo, que é grande demais, no centro para dar volta, aquele trânsito todo, é chato. Então, evitar realmente ir com um transporte grande é a melhor coisa que pode ser feita. Então vamos agora, por exemplo, para Fortaleza. Fortaleza já é uma cidade completamente diferente, é uma cidade mais parecida com São Paulo, é uma megalópole, é uma estrutura grande. Você acha? Sim, você consegue ali a praia de Iracema, consegue ir ao Caranguejo do Chico, consegue acessar toda a estrutura de praia, é uma cidade grande na beira da praia. Então é diferente dessas cidades que a gente está falando. Búzios é uma península, é muito pequenininha e difícil de acesso. Fortaleza não, você consegue ir com ônibus de turismo na beirada da praia com toda tranquilidade, as rodovias são gigantes. Então é importante conhecer a cidade. No caso de Fortaleza, como é possível que se acesse com os ônibus, você precisa saber se é permitido ou não, tá atualizado com as regras, com o período que você vai, para que isso não se torne um problema para você. Mas Fortaleza é uma cidade que eu já diria que não tem tanto problema para você acessar. Por último, eu queria falar sobre Gramado. Eu acho que é uma cidade ainda mais problemática, ainda mais complicada do que Búzios, do que Fortaleza. Por quê? Gramado é uma cidade muito pequena e extremamente turística. Ela é. E cara. Então você vai se surpreender demais com custos. Então se você quiser ir para Gramado, já de cara saiba que os custos vão ser elevados e a burocracia é muito grande. Porém, já te diria, como eu falei no início, evitar os centros da cidade vai fazer com que você evite também muitos problemas. E eu te diria que Gramado, por exemplo, tem Igrejinha, tem Canela, tem uma variedade de cidades que não são tão próximas de Gramado, mas que vão fazer com que você tenha também todas essas possibilidades de hospedagem mais barato, de acesso mais barato, de tranquilidade para o veículo e para as pessoas que você está levando, e com outro transporte menor você consegue acessar a cidade. É, mas assim, você parando pra pensar, essas pessoas não vão ficar dentro do ônibus, da van, do carro, seja lá do que for. Elas vão pra algum hotel, então não faz tanta diferença você entrar com um trambolho dentro de uma cidade, sabe? É muito mais válido você deixar fora, e aí o preço que tu pagaria pra você entrar com um ônibus em algum lugar, você paga um outro transporte que leve a pessoa direto até o hotel. Dependendo do local, o hotel possui até um transfer e ele pode te buscar ali fora da sua cidade. Então, revisando, ponto 1, conhecer os transportes. Ponto 2, conhecer a sua cidade, lugar que você quer ir. Talvez você já tenha uma cidade de coração que você queira conhecer, mas fica a dica. Você nunca fez esse tipo de atividade, nunca convidou pessoas para saírem. Pode se tornar muito mais fácil do que você imagina, porém pode se tornar um problema para você caso você escolha ficar localizado no centro de uma cidade, que eu diria que nem é tão interessante, inclusive para relaxar numa viagem, tá? No centro tem uma série de problemas. Barulho, movimentação, luzes. E por último, a parte que você sem dúvidas vai adorar. Se você chegou até aqui, eu queria te dizer o seguinte, como eu falei, você é muito querido e muito desejado por várias dessas empresas. E já que você é muito querido e muito desejado, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nada no nosso canal. Então a dica de ouro é, se você entra em contato com essas empresas, como uma pousada, por exemplo, eu vou pedir a Cast para marcar uma pousada que eu conheço de perto, que é mais ou menos bem localizada, mas que você vai conseguir vantagens gigantes. Então essa é uma das realidades que você vai encontrar em diversas outras unidades. Quando você pega pousadas que não tem tanto acesso, não tem tanta visibilidade, não ficam tão bem localizadas, essas pousadas estão implorando para que existam pessoas como você que pode lotar essa pousada. Então você entra em contato, liga para o proprietário e diz, olha, quantos quartos tem a pousada? Essa pousada tem 10 quartos. E quando você diz assim, tá, e se eu lotar essa pousada? Eu quero os 10 quartos, qual é a promoção? Então se a diária for, por exemplo, R$200, essa pousada vai fazer para você 150, 100. Então perceba que pro hóspede, se ele ligar para a pousada, a diária é 200. E se você consegue ela 100, só aí você já está ganhando. Aí você pode fazer
fazer várias coisas. Você pode perguntar se você consegue uma estadia para você, que é um quarto para ti, gratuito, ou você sabendo que era 200 e eles fizeram por 150, você diminui ali para 180 para cada um, que você já ganha 20 de cada pessoa e isso você paga a sua estadia. Ou você pode também verificar com quem tá fazendo transporte, já que você vai estar lotando esse transporte, também fala com ele, olha, eu tô lotando, eu ganho minha vaga, minha, da minha esposa, ou para quem tá indo com você, e desse jeito você vai viajar recebendo para isso. Então, como eu estava dizendo, esse é só o começo de todo esse mundo fantástico e que você só vai conseguir perceber quando fizer. Então, não é só a empresa de transporte. A empresa de transporte vai te dar o seu lugar porque você está mobilizando, está sendo responsável por todo esse evento. Restaurantes vão fazer com que isso aconteça. Existem vários restaurantes na beira da estrada que vão te dar refeição para que você simplesmente pare o veículo aí. Como é você que está organizando o evento, tem muito lugar que o guia, né, como seria o seu caso, ele ganha tudo. Ganha hospedagem, ganha a refeição, ganha os espaços. Então você simplesmente vai com o pessoal pra lá e você também vai curtir. Claro que se tiver alguma coisa, ou o seu grupo vai à recepção ou esse grupo vai até você. Mas a probabilidade disso acontecer, deles irem até você, é super baixa. em hotéis grandes é comum que tenha hospedagem grátis para o guia e para o motorista, tá bom? É verdade. Mas eu te diria para não começar por aí. Vá com calma, pezinho na água. Passinho por passinho. Além de tudo isso, ainda existem passeios. A região dos lagos Búzios, Cabo Frio, Arraial é lotada de empresas que pagam benefícios e às vezes bem gordos para pessoas que fazem esse tipo de evento, para que convidam pessoas a fazer passeio de barco. Então, se você convida a pessoa para um restaurante, ela vai comer num bom restaurante, você ganha comissão. Se você convida pessoas que vão com você para fazer um passeio de barco, vão te dar o seu passeio, vão te dar comissão. Então, existe uma série de empresas, de eventos, de situações acontecendo que elas estão pedindo por pessoas como você. Isso é muito bom, porque você, claro, tem que ser feito tudo antecipado, né? Você não vai chegar lá, eu tô trazendo, eu ganho alguma coisa. Não, né? Você tem que entrar em contato antes de tudo. No momento em que você tá vendo o transporte, você tá vendo pra onde você vai levar as pessoas, tá vendo o restaurante, tá vendo o passeio, tá vendo a hospedagem. E aí você já vai mexendo os seus pauzinhos pra poder apresentar pra aquele grupo as opções que elas têm ou não. Aí você sabe, né, quantas pessoas vão querer fazer todo o processo, ou se ela tem opção de não querer ir comer naquele restaurante, enfim. Mas eu digo que tantos e tantos anos que a gente teve em hotelaria, a gente já viu muito guia que saiu assim 100% satisfeito Sim. por ter ganho realmente tudo isso. Porque ele tá a trabalho. Sim, Ele é um tá trabalho. curtindo, mas é trabalho. E aí, pegando o gancho no que ela tá falando, antes de eu fechar esse conteúdo e te entregar de presente, porque é um presente, você vai curtir sua viagem dessa maneira, vamos para os pontos negativos e os pontos que você tem que ficar ligado. Primeiro, criança. Fuja muito de possibilidade de trabalhar com crianças. E eu poderia dar uma infinidade de situações, mas eu não quero te desanimar. Então, simplesmente não aceite crianças. Os pais geralmente vão levar as crianças e a tendência dos casais que estão indo para excursões é acreditar que a responsabilidade sobre a criança é do guia ou de quem está organizando o evento. E podem acontecer situações das quais você não se dá conta. Crianças... É melhor evitar, pelo menos no início, quando a pessoa tá aí, né, começando a fazer todo esse processo, conhecendo esse mundo novo, evita, vamos passinho por passinho de forma tranquila, aprendendo, até você se sentir realmente com toda a confiança e encontrar lugares onde tenham responsáveis por crianças, tenham um local específico, um kids, alguém que cuide realmente, porque dá trabalho, inclusive no transporte dá, tem que ter uma série de documentação, aí o pai e a mãe pode esquecer a documentação, enfim, é melhor evitar, pelo menos no início. E de cara eu te diria, não se venda como guia. A gente falou várias vezes sobre guia, mas não diga eu sou guia, não se venda como guia, porque isso é importantíssimo para a sua sanidade mental. Porque o que acontece? Assim que você chega no lugar onde foi acordado, na pousada, seja lá onde for, existem muitas promessas que às vezes não são cumpridas. Então, por exemplo, talvez a pousada diga assim, vocês vão ganhar almoço. E de repente a pousada tá falando do seu almoço e não do de todo mundo. Ou de repente a pousada nem te entrega esse almoço, porque ela simplesmente não te assinou um documento dizendo que daria. E essas pessoas vão te cobrar por isso se você disser. Então não se assuma como guia. Não diga que você é responsável por levar as pessoas na cidade, por levar as pessoas no evento. Existem, por exemplo, pousadas que vão te oferecer transporte, te dizendo, não, se você vier eu te levo para conhecer a praia, te levo para conhecer a ABC. Só que essas são promessas que não têm obrigação de que aconteça. Até porque se tiver alguma coisa incluída, pode ficar tranquilo que você não precisa ser o recepcionista. É o recepcionista que vai passar tudo para as pessoas que você está levando. Não tenha essa preocupação e não queira ser o recepcionista. Além de você se prejudicar, você vai estar prejudicando o trabalho dele. Então a alternativa para que você fuja disso é dizer, olha, eu quero viajar,
E nesse ponto é importantíssimo que você seja honesto. Você não está mentindo sobre o que você está fazendo. Você quer fazer uma viagem e está contando com essas pessoas para te ajudarem. Então você está juntando um grupo de amigos para fazer com que a viagem aconteça. Então é importante que isso seja claro. Assim que você for oferecer, você vai dizer, olha, consegui uma pousada em Búzios com uma promoção, sai tanto para cada um, vamos em amigos. Então todos fazem parte do mesmo processo e todos têm as mesmas funções, cada um vai ser responsável pelo seu quarto, pela sua estadia, pela sua refeição, pelo seu passeio. Então não se venda como guia, fuja da imagem de guia. Inclusive, quando você for fazer a reserva, seja lá do que for, não diga que você é o guia, diga que você tem um grupo e que você faz parte desse Exato, grupo. importantíssimo. Porque isso pode ser um grupo de família, pode ser um grupo de amigos, não interessa. É você quem tá fechando, é você quem teve a iniciativa, logo é você quem vai ganhar o benefício, seja lá do que a empresa estiver te oferecendo, de transporte, de turismo, de hospedagem, não importa o que seja, é você que vai levar, porque é você que tá falando com as pessoas. E sempre vai existir uma tia Lourdes, uma tia Cíntia, que diz que conhece a cidade, que conhece o trajeto, que vai querer assumir a posição de liderança. Então, entregue. Você quer falar? Fala, minha senhora, pode falar. Então, quanto mais você fugir da responsabilidade, porque você não é um guia turístico, você está querendo fazer uma viagem, melhor para ti. E nesse ponto também evite o máximo falar sobre os pontos de interesse e também, mais uma dica, sugerir algo. Evite sugerir qualquer coisa. Por exemplo, eu adoro qualquer coisa que seja de camarão, só que tem pessoas que são alérgicas, que têm problemas, que podem não gostar. Então, por mais que você queira muito, nossa, eu adorei o restaurante A, B, C, D, eu adorei a comida A, B, C, D, tudo que você propõe, vão te cobrar por isso. E se essa pessoa tiver uma reação alérgica ou qualquer problema, você vai se complicar. Eu acho que você pode deixar ali sugestões, claro, para você poder ganhar a sua comissão no que seja, mas a responsabilidade de se a pessoa vai ou não é dela, não é sua. Então pode ter certeza, é muito cativante, é muito gostoso essa sensação de guia, de liderança, mas Isso acaba atrapalhando até o seu lazer, atrapalhando aquele momento que você realmente estava querendo para si. E aí, sobre a questão de valores, geralmente é ela quem faz e trata dessa parte, é como ela estava dizendo. Você pode ser honesto em 100% com o seu público, com as pessoas que você vai convidar, talvez a sua igreja, as pessoas da sua escola, as pessoas da sua faculdade, as pessoas do seu trabalho. Às vezes, no seu trabalho, você consegue pessoas suficientes para ir para onde você quer. Então, seja honesto. E mesmo que você ganhe a diária, você dizendo para as pessoas que uma diária custa X, você está dizendo real o valor. Se a pessoa ligar para a pousada, o valor vai ser tal. O desconto está sendo dado a você. Isso não necessariamente quer dizer que você precisa repassar esse custo para a pessoa. Então é importantíssimo que você seja honesto com os valores e cobre os valores. Até porque é você quem está fazendo todo o trâmite, então nada mais justo que você ganhe esse benefício. As pessoas, elas não vão ter nenhum tipo de compromisso. Elas vão entrar no carro e elas vão chegar no hotel fazer o check-in, elas vão chegar no restaurante comer. Você que vai estar fazendo todo esse trabalho de ligar, de perguntar, de conseguir o melhor preço, de conseguir o melhor transporte, de saber os melhores restaurantes ou os melhores passeios. Então, nada mais justo que você se beneficiar disso. Se cada um quiser fazer o seu por conta própria, ela que faça. Só que não vai ter um desconto, não vai ter essa facilidade, essa praticidade que você está promovendo a elas. Então vamos agora finalizar com as dicas que eu diria que são as dicas de ouro. Pois bem, você já conhece a empresa de transporte, já conhece o lugar que você quer ir, já sabe mais ou menos onde você quer se hospedar. Eu te diria, não escolha a data. Geralmente, as pousadas, quando você escolhe data, ela já percebe que você está preso numa data. E isso faz com que você queira pagar mais por aquele momento. Ao contrário disso, quando essas empresas hoteleiras estão em baixa temporada, elas têm um pequeno período ali, onde a possibilidade de chegar um hóspede, de se lotar o hotel, é muito baixa. Então essas empresas precisam que nesses momentos, e a data são dessas empresas, isso aconteça. Então quando você for por uma dessas propostas, você seja aberto com a pessoa e diga, olha, eu tenho um grupo, quero ir para aí, qual é o melhor período ou qual o período que você me consegue o menor preço? Você só cria o informe daquilo que você está pensando em fazer depois que você entrar em contato e souber os melhores dias, os melhores valores. Até então, você não tem nada. Aí, quando você entrar em contato com o lugar que você quer ir, daí você fala, gente, tem uma excursão, eu tô abrindo vagas para dia tal, para fazer tal coisa e tem esses valores. Até então, você especula e você vai analisando. Então perceba, como você vai precisar dessa flexibilidade de datas, é importante que você faça isso com pelo menos 3 meses de antecedência, que eu ainda acho muito pouco. Acho que deveria ser pelo menos uns 6 meses. Se você quer viajar no verão, faça o seu planejamento no inverno. E aí sim você vai precisar de flexibilidade e de que você se adapte ao momento para que isso seja mais barato. Isso não necessariamente quer dizer que você precise fazer dessa forma, mas eu estou te dizendo que sem dúvidas vai sair muito mais barato e vai facilitar muito o seu passeio. Essas são as nossas sugestões que trabalhamos
últimos 10 anos aí, no mínimo, como hoteleiros em várias áreas, e a gente pode garantir que isso é o melhor a ser feito. Então, em resumo, linha por linha, você agora sim liga para a pousada. Você vai ser concorrido e não vai concorrer a esses empreendimentos. Você vai ligar para 1, 2, 3, 4. E essas pousadas vão te perturbar. Então, olha, eu tenho dia tal, se você lotar, eu faço a promoção tal para você, eu faço assim, assim, assim. E daí sim, agora você tem a proposta na mão. Então, vamos supor que esse empreendimento, esse restaurante, esse parque, eu tô falando sobre pousadas, mas como ela disse, isso funciona para tudo, para eventos. Existem eventos que vendem ingressos em lote também. Você pode comprar eventos em lote, como Rock in Rio, enfim, uma infinidade de coisas. Mas vamos dizer que você tem o seu local para ir, você tem a promoção na mão e tem a data. Agora vem o que parece mais difícil, mas que de fato é o mais fácil. Às vezes as pessoas imprimem simplesmente excursão dia tal, de tanto a tanto, de tal dia a tal dia, e as pessoas vão te ligar, vão te procurar. Se você não tem essa facilidade de conversar com pessoas, o papel resolve, mas eu acho que com um pouquinho de conversa no seu local de trabalho, você já consegue essas 20, 30 pessoas com uma facilidade. Hoje em dia a gente tem internet, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Isso não é mais uma dificuldade. E outra coisa, mas e se não lotar? E se não tiver? Você coloca lá, eu tenho até o dia tal pra poder ter todas as vagas e fechar. Se não der, a gente não vai poder fazer. E aí vai ter uma infinidade de pessoas te mandando. E se passar, você fala assim, o seu nome tá na lista de espera. Se alguém cancelar até a data, daí eu coloco pra você. Eu te ligo, eu entro em contato, eu te encaixo. Porque daí você não fica com aquele medo. Caramba, mas e se eu não conseguir? Se não der certo, aí eu vou ter que tirar isso do meu bolso. Não, você tem até aquela data pra poder fechar todo o pacote e ligar pra tudo que você tem que reservar. O transporte, a hospedagem. E você não se sente pressionado em dar ou não dar certo. Isso é muito importante, principalmente para algumas regiões. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, da capital para a região dos lagos, eu já sinto uma diferença muito grande. As pessoas da capital geralmente marcam e vão. Geralmente vão mais pessoas do que marcaram. Na região dos lagos é o contrário. As pessoas dizem vamos, vamos, vamos e chega no dia um monte de desculpas e não aparecem. Então, para que você não tenha esse tipo de problema, se programe com muita antecedência e ofereça para um monte de pessoas. Então, uma das dicas é, a vaga não está confirmada até que seja pago. Então, as pessoas precisam pagar. E a segunda dica é, informe claramente que se a pessoa pagou metade, 70% e desistiu, ela perde esse valor. Deixe claro que o quarto vai estar alocado, está disponível para ela e que ela não pode simplesmente cancelar em cima da hora. Se você for amigo, conhecer muito bem a pessoa, você talvez flexibilize, mas deixe isso como regra, para que você não tenha problema depois, até porque de repente você não vai conseguir colocar uma pessoa no lugar. E aí você que vai sair prejudicado. Então já avisa, se você quer realmente ir, a gente está deixando aqui a sua vaga para todas as atividades, né, que você está promovendo ali, garantidas. Se você não for, não tem reembolso e pronto. Então, algumas dicas bônus, algumas dicas extras que eu vou para te dar, é usar os pontos mais interessantes desse transporte e do local para onde você vai, como ferramenta de convencer as pessoas a te pagarem com antecedência. Exemplo, se você vai numa van, as pessoas querem as janelas. Então, você pode pegar esses espaços e dizer que os melhores lugares vão ser garantidos para as pessoas que pagarem primeiro esse passeio. Então elas vão te garantir isso, vão te pagar e vão assegurar os seus locais. Ônibus acontece muito isso, as pessoas querem os bancos da frente e querem as janelas. E também isso funciona com muita frequência na hotelaria. Como você vai fechar o hotel, você vai fechar a pousada, vai ser tudo seu, todos os empreendimentos, todas as pousadas e hotéis têm diferenças de categorias entre os quartos. Ou se não tiver diferença de categoria por ser pequena, né, e for uma pousadinha pequena, com certeza vai ter aquela que fica mais perto do restaurante, aquele quarto que fica mais perto da piscina, mais perto do jardim, do estacionamento. Então, todos esses benefícios são ferramentas para que você use como convencimento ou bônus para as pessoas que vão com você. Talvez a pessoa convidou mais uma pessoa ou levou mais alguém, te pagou com antecedência, ela tem acesso ao quarto que é mais caro, tem uma vista melhor. E é importante que você conheça o lugar para onde você vai, para que você saiba exatamente qual a importância e qual o valor de cada um desses quartos. Então, com isso, não perca as oportunidades da vida. As nossas dicas não estão sendo jogadas ao vento, viu? São dicas que realmente funcionam. E você, se quer viajar sem pagar muito ou sem pagar ou receber, essa com certeza é a oportunidade de 2025. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou muito desse vídeo, se inscreve, ativa o sino das notificações, comenta, manda beijo, faz um pix. faça um pix. Um pix é bom, ajuda a gente, viu? E se você realmente assim gostou muito, muito, muito e quer ajudar outras pessoas, você faz o que, amor? Compartilha, envia pro titio, pra vovó, pra tia Cíntia, pra tia Georgina, pro tia tio Pedro, Lourdes. pra tia Lourdes. Envia, envia, envia. Olha, vamos fazer uma excursão. Ei!
Juntar a família e ganhar desconto. Partiu Gramado, Partiu Gramado. Fortaleza, Blumenau, Salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa viagem pra você.